Hoje, vamos olhar para aquele momento, aquele instante que podia ter mudado tudo, sabe? Um quase acidente. Um aviso que muitas vezes a gente não pode ignorar. É aqui que a coisa fica séria. O que é que acontece quando a rotina do dia-a-dia nos deixa cegos para o perigo? Como é que uma coisa que a gente faz sempre, de repente se pode tornar no nosso maior risco? Imaginem a cena. É um dia de trabalho como outro qualquer. Tudo a correr como previsto, sabe? Aquela normalidade, aquela rotina que nos dá uma certa tranquilidade, quase uma falsa sensação de que está tudo sob controle. A rotina era mais do que conhecida. As tarefas, sempre as mesmas. Os procedimentos, já familiares. É aquele ritmo que entra na gente, que se instala e traz um certo conforto. E os movimentos, pois, eram automáticos. É aqui que a coisa complica, não é? A gente entra em piloto automático. O corpo faz o que tem a fazer. Mas a atenção, essa já não está lá. E é precisamente aí, nesses momentos, que o perigo se aproxima, quietinho, sem fazer barulho. Ok, então temos este cenário. Um dia comum, mas por baixo dessa superfície de normalidade, alguma coisa não estava bem. Pensem nisto, um trabalhador a fazer o seu serviço, aparentemente sem qualquer risco à vista, mas o perigo? O perigo já lá estava. Mas havia um detalhe, um pormenor que passou completamente despercebido, uma coisa que esteve ali o tempo todo, mas que foi ignorada. Um pequeno descuido, talvez por causa do hábito, sabe? Ou então aquele excesso de confiança. Uma decisão que foi tomada ali no automático, sem pensar duas vezes. Um risco ignorado. E este é o ponto-chave da questão. O risco não surgiu do nada, não. Ele foi negligenciado, estava ali, escondido à vista de todos, por trás daquela cortina da rotina. E de repente, tudo muda. Num piscar de olhos, uma situação que parecia totalmente controlada, quase vira um acidente. Uma falha num equipamento, um objeto que cai, um passo em falso, foi por um fio. O que aconteceu? Foi só um susto, um quase acidente. Mas e o que podia ter acontecido? Um acidente, um impacto real. O impacto não chegou a acontecer, mas podia perfeitamente ter acontecido. A linha que separa o susto da tragédia é mesmo muito, muito fina. Hoje foi só um susto, mas e amanhã? Fica aquela pergunta no ar, não é? E se? Depois do alívio, vem essa pergunta. E é isso que faz deste momento algo tão crucial. Não é sobre o que aconteceu, mas sim sobre o que quase aconteceu. Então, vamos a fundo nisto. O que é que este evento significa, na verdade? Porque o quase acidente, o tal near miss, não é sorte. De todo. É informação, é um dado. A definição é clara. É um alerta. Um alerta de que algo está errado e precisa de ser corrigido, e já. Não é um evento sem consequências. Ele é a consequência de uma falha. A grande mudança de mentalidade é esta. Um quase acidente não é um incidente que se evitou. Não. É um acidente que se revelou antes de fazer estragos maiores. É um aviso bem direto. Pois é, os quase acidentes não são sorte. São oportunidades. E são oportunidades porquê? Porque eles revelam as falhas do sistema antes que seja tarde demais. Ignorar um quase acidente é o mesmo que ignorar um sinal luminoso de perigo iminente. É uma oportunidade de ouro para corrigir, para melhorar e, claro, para proteger vidas. E então, o que acontece quando este aviso é realmente levado a sério? Bem, aí acontece uma transformação. Aí acontece a verdadeira prevenção. Depois do susto, começaram a ser aplicadas medidas bem diretas. Primeiro, priorizar o uso correto dos equipamentos de proteção. Parece básico, mas é fundamental. Segundo, reforçar a atenção ao ambiente de trabalho, olhar à volta. E terceiro, talvez o mais importante de tudo, analisar o que aconteceu e partilhar o que se aprendeu com toda a equipa. E o resultado é claro como a água. O risco foi eliminado. O cenário mudou completamente. O que antes era um perigo à espreita, agora é um exemplo de prevenção. A tal falha no sistema foi encontrada e corrigida. E tudo isto leva-nos à mensagem principal, à filosofia que, no fundo, devia guiar todas as nossas ações no trabalho. No final das contas, segurança não é sobre reagir ao que já aconteceu, é sobre agir antes. É isto.
A ideia resume-se a isto. A verdadeira segurança não é aquela que reage, que apaga os focos. É a que age antes, é proativa, é a que evita que os focos sequer comecem. Hoje foi apenas um susto. Da próxima vez, pode não ser. Este é um lembrete forte que todos devemos ter presente. O alívio de hoje não é garantia nenhuma para a segurança de amanhã. Porque, no fim, a segurança não é uma opção, é uma decisão diária. E esta é uma responsabilidade de todos. Não é só mais uma tarefa para cumprir. É um compromisso que se renova todos os dias, em cada gesto. E fica a questão para refletir. O que é que o próximo susto vai ensinar a cada equipa? Porque, no fundo, a diferença entre um susto e um acidente está exatamente aí, na capacidade de ver, de ouvir e, principalmente, de agir perante o aviso.